Graça e paz a todos. Esse é o canal Cristo Sem Fronteira. Meu nome é Jean. E hoje eu quero trazer mais uma reflexão sobre a nossa vida. Uma reflexão bíblica para cada um de nós. Eu já fiz em torno de 3 vídeos e este é o 4º vídeo sobre o que mudou. Eu vou deixar os outros 3 na descrição para quem não viu possa ver, assistir. E deixa seu like, compartilha, se inscreva. Ajuda o canal a ir mais longe com relação à palavra de Deus. Fazendo o vídeo, podemos refletir sobre a Bíblia, crescer na graça e no conhecimento. Esse vídeo é o 4º. O que mudou? O que mudou em 2020, 2021, estamos caminhando para 2022. O que mudou em sua vida? O que você está fazendo para essa mudança? Eu quero trazer a leitura de 4 versículos. E eu quero analisar e trazer uma reflexão para nós sobre esses 4 versículos. Diz em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Versículo 19. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. 20. Mas, ó homem vão, querem tu saber que a fé sem obras, é morta? Essa reflexão que eu quero trazer para você é: fé sem obra é morta. E como você está vivendo nesse reestruturação mundana, reestruturação de tudo que há no mundo, após uma pandemia assustadora que levou muitos, independente ou não de classe, raça, cor, país, idioma, levou, matou, aniquilou e mostrou que nós somos frágeis, que nós somos nada nessa vida. E o ser humano continua a viver com vidas medíocres. E o ser humano continua a viver no seu comodismo, na sua satisfação. Vivemos em uma sociedade hoje atual que diz o que quer, vive o que quer no fazer, desejos e paixões em primeiro lugar. É do meu jeito, é da minha forma, é conforme eu quero, é dessa forma. E o homem vive nessa medíocre ignorância da sua vida, ou do seu propósito de viver. A própria vida do ser humano se torna medíocre e ignorante. Sabemos que tudo é passageiro e o ser humano continua achando que tem que colocar ele em primeiro lugar. Nesses 4 versículos deixa bem claro que a fé sem obra é uma fé morta. A fé é um trabalhar, a fé é um praticar, a fé é um viver em prática. Se você diz que você tem fé, então mostre a sua fé na prática.
Mas não. O ser humano, volta a falar, vive na mediocridade e na ignorância, mostrando a sua fé, que não é fé. É a centralização dele em primeiro lugar. Tanto dentro da igreja como fora da igreja, isso está ocorrendo constantemente. O primeiro ponto que eu quero trazer não é a nossa fé que salva. Isso deixa bem claro. Porque em Efésios capítulo 2, versículo 8. 2, versículo 8. Porque lá, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10 traz a conclusão da obra que Deus quer, da obra que faz mostrar a sua fé. E ele diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, para você dizer que tem uma fé em obra, em prática, você tem que ter Cristo, a graça de Deus, oferecida do céu, que desceu do céu para nos salvar. Tem que ter Cristo e mostrar Cristo na sua vida através da graça de Deus. E mesmo assim, não somos perfeitos. E mesmo assim, não somos nada. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é o que mudou na sua vida. Nesse tema, a fé é a vida em prática, é a vida em obra. Vamos lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. E ele mesmo deu uns para os apóstolos, e outros para os profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ah, você é santo, você é separado? Você entregou a vida para Cristo? Você realmente reconciliou com Deus através de Cristo Jesus para ser salvo? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele está falando na igreja aí. Você congrega em algum lugar? Aí o checkmate dele. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Jesus. Então, para a gente chegar nesse propósito de obra em prática, termos nossa fé, você e eu temos que chegar na unidade do conhecimento de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. É isso mesmo, né? Você está liberto? Você está liberto desse mundo? Você está liberto das suas coisinhas, vidinha? Você está liberto da sua vontade? Renunciando você mesmo? Você está liberto do seu querer? Tem muita coisa que eu quero. Mas, Senhor, seja feita o seu querer e a sua vontade. Eu quero. Mas o Senhor quer para mim? É esse que é o problema da humanidade de hoje. Principalmente dentro da igreja. Porque fora da igreja é o que eu falei. É medíocre e ignorante. Fora da igreja. Muitos caminham sob sua própria vontade, sob seu próprio destino. Seu destino é ir para o inferno. Se você caminha seu próprio destino, a tendência é dor e condenação. Só quem tem Jesus que caminha para a vida eterna. E o caminho de Jesus é porta estreita e caminho apertado. Ele que falou, não fui eu. Está em Mateus 7. É só ler lá. O terceiro ponto que eu quero trazer é com relação a o que mudou da sua vida.
A fé é andar junto com a obra, com a prática. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e da prova das coisas que não se veem. Então você está esperando. E você manter firme. Você não está vendo, mas você se manter firme. Aí fala, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Você não está vendo. Você simplesmente crê que vai acontecer. Porque você tem que aproximar de Deus através de sua fé. Olha que interessante que a fé de Paulo. Vamos lá. A fé de Paulo está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atendendo nós nas coisas que se veem, mas das coisas que não se veem, porque os que se veem são temporais, e as que se não se veem são eternos. Essa é a fé de Paulo. Como está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Fé e obra andam juntos. Não tem como separar, dividir, desfazer a junção. Obra vem de Cristo, vem daqueles que buscam a fé através de Cristo, vem daqueles que buscam a espiritualidade, crescer e amadurecer em espírito. Isto é fé, isto é obra. E a minha conclusão, para checkmate com relação a esse vídeo, não tem como dizer que crê em Deus e não vive a Bíblia. Não lê ela, não busca ela. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala sobre isso. Que Deus inspirou para sermos exortados, corrigidos, para podermos caminhar, entender os erros que Deus colocou aqui e que a humanidade também faz na atualidade de hoje. Tudo é atual. O que está na Bíblia, tudo vai ser atual. Não tem como crer, ou não tem como dizer que crê em Cristo, mas não lê a Bíblia diariamente. Porque em João 5,39 ele diz: estude as Escrituras, porque nela tem a vida eterna. Dela testificam. Amém. Dela tem a vida eterna. Dela fala de mim. Dela tem a vida eterna. E sou eu a vida eterna. Porque ela fala de mim. E eu trago a vida eterna e as boas novas. É salvo, mas não tem Jesus, não tem Cristo. É uma prática na fé, mas não tem Cristo. Então não tem como. E como você vive hoje? O que mudou sua vida? Depois de tudo o que aconteceu, como você está vivendo? E para concluir tudo que eu falei, voltando lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Você crê que existe um Deus? Você faz bem. Olha que os demônios creem e têm temor, e estremecem. Sabe por quê? Porque eles já estão julgados. E eles sabem que o julgamento de Deus não volta atrás. Deus não volta atrás com a sentença. Toma cuidado que você vive hoje. Toma cuidado que você faz hoje. Toma cuidado como você olha tudo que aconteceu desde 2019 para cá, final de 2019. Aí aqui no Brasil se expandiu depois do carnaval, em 2020. O tanto de coisa que aconteceu, o tanto de situações que foram envolvidas, e o ser humano continua com essa vida medíocre e patética.
achando que não vai acontecer mais nada. Tem uma frase para mim concluir de um cara, de uma pessoa que trabalha junto comigo e ele tem mania de brincar e falar assim: vai melhorar, vai melhorar. Aí toda vez que ele fala vai melhorar, eu falo assim: não, não vai melhorar. A Bíblia nos diz que a tendência é piorar cada vez mais. A Bíblia nos diz que vai estreitar cada vez mais. Porque é chegar a hora. Vai vir o nosso consumador de toda a glória. A segunda vinda de Cristo vai vir para arrebatar a igreja. E a igreja é o ser humano. É a pessoa. E quem ficar vai sofrer muito. Você nem imagina. O próprio Cristo falou que não há sofrimento maior aqueles que vão ficar. O sofrimento vai ser muito grande. E é esse recado que eu quero trazer para vocês. O que mudou na sua vida depois de tudo isso? Vê o primeiro, o segundo, o terceiro vídeo que eu pautei e falei. O que está mudando na sua vida cada dia que passa? De tudo o que está acontecendo de errado. E nós estamos vendo que as pessoas não estão tomando decisão nenhuma. É isso que eu quero trazer essa reflexão. Honra e glória somente para Cristo. Porque tudo vem dele. Tudo volta para ele. Tudo vai ter um fim. Até o próximo vídeo. Bye, bye.